Olá, eu sou Marieta Severo, meu nome é Thiago, esse é o meu site. Curta, comente e subscreva. Hoje eu vou falar de X-Men. Por quê? Porque eu gosto. Todo mundo gosta. Quem não gosta de X-Men? Algumas pessoas não gostam. Pessoas que não existem, na verdade. Eu, como uma pessoa de uma certa idade, a minha memória afetiva de X-Men tá muito lá na década de 90. Naquele desenho que tinha lá, sabe? O da década de 90 que tinha os cabelões, assim, que a vampira usava um colã e o Wolverine usava uma roupa amarela, é um dos meus desenhos preferidos e é uma das minhas primeiras referências de qualquer coisa, eu acho. Estética, sei lá. Poucas pessoas dão o devido valor a esse desenho. É revolucionário, tá entendendo? Eu poderia ficar muito tempo falando sobre esse desenho, mas eu não vou falar disso. Hoje, como todos os dias, eu vou falar da questão do gay. É muito importante que o gay, em todas as questões, ele sempre pergunte como que fica a questão do gay diante de... Você vai no McDonald's, você pede um Big Mac, não é jabá. Mas como que fica a questão do gay diante desse sanduíche? Esse desenho é muito icônico. O visual desse desenho é muito representativo da década de 90. Não, de novo não! O Wolverine, gente, pelo amor de Deus, a voz do Wolverine, da dublagem do Wolverine, todo mundo lembra até hoje. Você tem na sua cabeça? Eu não sei fazer a voz do Wolverine. É muito hétero pra mim. Desisto. Enfim, tem muita coisa icônica nesse desenho. Ele representa muito bem um certo exagero visual da década de 90. Quem gay gosta da questão do exagero. Pelo menos pra minha geração, hoje, as pessoas que têm a idade parecida com a minha são só 3. Se a gente conseguisse fazer um mosaico, assim, um mood board de referências LGBT e daí a gente traçar uma cronologia, tipo, de onde vem cada coisa. Chega em X-Men muito fácil, nesse desenho especificamente. X-Men, Cavaleiros do Zodíaco, Spice Girls, a novela 4x4, a Babalu que ela tinha. Muito do que eu entendo hoje como viadagem vem dessas referências estéticas. E X-Men é uma das coisas mais antigas, eu acho, assim, uma das minhas lembranças afetivas mais antigas. Não só pelo apelo estético. Qualquer pessoa que é LGBT, ela assimila essa história de uma maneira muito fácil. Essa história entra dentro de você de um jeito muito rápido. Porque X-Men é essencialmente uma história sobre minoria. É uma história de ficção, de fantasia, em que é possível tratar sobre essas questões de direitos civis, de imigrantes, envolvimento negro, LGBT, com outro vocabulário. E essa que é a graça mesmo de você assistir uma história de fantasia, de ficção. É você ver o bicho mais estranho que tem e você falar assim, sou eu. É tão eu. Esse bicho esquisito aí, sou eu. Mas que troço é esse, afinal? Tem um paralelo muito forte dos X-Men com o público LGBT e esse paralelo veio se fortalecendo justamente dessa época aí, da década de 90 até hoje. Principalmente depois dos filmes, no começo dos anos 2000. Você pode falar o que você quiser dos filmes, mas foram os filmes que trouxeram essa coisa, essa temática LGBT do subtexto pro texto. Por quê? Porque o diretor dos filmes é um cara gay assumido. Ele é um escroto, porque ele é um cara... Ele tinha que estar... Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Capricha mais nesse discurso, queridinho. Pro público em geral, mainstream, hoje em dia qualquer pessoa, muitas pessoas, hoje em dia, associam X-Men a um público LGBT. As histórias traçam esse paralelo mais direto. So, when did you first know you were Tá no vocabulário que se usa nesses filmes, tá lá, tá presente e é isso aí. Essa é a realidade. Have you tried not being a mutant? É legal, é tudo, que bom que a gente tem X-Men. Mas, ultimamente eu ando meio implicado. Talvez por causa dos últimos 37 filmes que tiveram aí com a Jennifer Lawrence. Talvez eu esteja velho demais pra X-Men. Eu acho que é a Jennifer Lawrence. O conflito geral dos X-Men é uma coisa que não tem gerado uma conexão muito forte pra mim ultimamente. Existe um mundo em que, por algum motivo, as pessoas que têm superpoderes são discriminadas e perseguidas. Existe uma desconfiança generalizada do público em geral sobre pessoas que têm superpoderes. E essa desconfiança beira a discriminação, o medo, o ódio. Nesse conflito, a gente tem as principais histórias do X-Men, é o conflito entre o Xavier e o Magneto. O Magneto, para todos os efeitos, ele é o vilão. Ele acha que os mutantes, eles são a evolução da humanidade natural, eles são superiores, eles são perfeitos, e que eles não têm que ser subjugados aos humanos normais, e eles têm que acabar com os humanos mesmo, tem que acabar com isso aí, com essa palhaçada. Por outro lado, tem o Xavier, que ele acredita, ele é New Age. Ele
ele ouve Enya. Existe um futuro possível em que a humanidade e os mutantes vão coexistir pacificamente. E ele quer proteger os humanos, mesmo que os humanos odeiem os mutantes, mesmo que os humanos queiram exterminar os mutantes, mesmo que os humanos persigam mutantes na rua. Existe toda uma disputa política sobre o lugar dos mutantes na sociedade, e o Xavier quer proteger os humanos apesar de tudo isso, porque ele vê, sei lá, ele tem um sonho. Quando eu leio uma história de X-Men que é muito focada nessa questão, eu percebo que o paralelo entre mutantes e gays dá umas faraladinhas. Não funciona mais pra mim. Principalmente no mundo como que tá hoje, entendeu? Tipo, eu não tenho mais conexão com o Xavier. Eu acho muito bonito as coisas que ele fala. Ai, que bonito, ele quer a coexistência. Quem não quer coexistir? Eu quero. Seria ótimo se eu coexistisse com os outros. Mas os outros não querem coexistir comigo, eu vou fazer o quê? Qual o plano? O Xavier, ele sai recrutando mutantes em tudo que é lugar do mundo e joga eles lá no quintal da casa dele pra jogar vôlei. Eu não quero jogar vôlei, eu quero meus direitos agora, eu não quero uma utopia, eu não quero amanhã. Um dia vai ter paz mundial. E além de tudo, tipo, a mansão do Xavier lá fica lá nos Estados Unidos. E a galera de Osasco, que também precisa de apoio. Onde é que eu tava? Em Osasco. E eu sei que tem vários gibis do X-Men que abordam várias outras coisas. E que nem tudo é um paralelo com gays. O paralelo não precisa ser tão direto. Tipo, eu sei de tudo isso. Não me explica, pelo amor de Deus. Não poste comentário explicando. Se você postar um comentário explicando, eu vou ficar muito... Mas a minha questão toda, assim, quando você pensa em X-Men e o tema central de X-Men, não tem nada tão forte como o conflito do Magneto e o Xavier. Nada é forte o suficiente que virou um filme, por exemplo. Nada... Peraí. Eu botei um ovo aqui. Isso aqui, ó, é a saga da Fênix Negra. É tipo o OK Computer dos X-Men. É a fase racional dos X-Men. É uma das fases de ouro dos X-Men. É o Chris Claremont que escrevia. O grande momento da Jean Grey é o momento em que ela fica mais poderosa. Ela foi tomada pelo espírito de um ser cósmico, que é a Fênix, em uma das viagens espaciais que os X-Men fizeram. E a Fênix vive dentro dela. Eventualmente a Fênix toma conta dela, ela perde o controle. Ela sai matando todo mundo, ela devora um planeta inteiro. E ela acaba morrendo no final dessa história. É triste, mas é muito bonito, é uma história muito bonita. E eu gosto muito do discurso final. Toda vez que eu lembro dessa história, eu me lembro desse discurso do Atu the Watcher. Quem conhece os quadrinhos sabe de quem eu tô falando. Ele é um dos seres cósmicos do universo Marvel e ele existe com a única função de observar as coisas que acontecem e documentar. Toda vez que tem algum momento muito babado, ele aparece. É uma maneira dos roteiristas falarem pra você, leitor, assim, esse momento é babado. Ele é como se fosse um twitteiro do universo Marvel. Fica lá assistindo e comentando. Ele fala um discurso bem longo aqui. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Porque vocês não sabem ler mesmo. Todos os seres são propensos ao bem e ao mal. Todas as nossas ações resultam da interação entre essas duas forças fundamentais. Essa criança, ele tá falando da Jean Grey, atingiu um nível de poder que a situava acima da humanidade. Grey estava para os humanos como eles estão para as amebas. Bastava pensar e esse pensamento se tornava realidade instantaneamente. Ainda assim, quando diante de uma escolha entre seu poder divino, sabendo que isso acarretaria a erradicação do universo e a morte, ela preferiu morrer. É uma mensagem bonita sobre humanidade, empatia, humano, divino, o que significa ser gente. E ela é a Fênix, ela escolheu morrer porque ela sabe que ela vai renascer. Talvez não literalmente, embora, enfim, quadrinhos. Ela renasce na forma do legado que ela deixa para as pessoas que ficam. Mas assim, esse discurso aí bonitinho aí, que tá no final, não foi ela que falou, foi uma pessoa que falou por ela. Ela foi silenciada, ela morreu. Sempre me dá meio que um nó na cabeça quando eu penso nessa história especificamente, na ótica de que X-Men é igual a gays. O tanto que uma pessoa é poderosa dentro desse universo está tão vinculado à identidade dela, né? A Jean Grey, ela é o poder dela. Ela fica poderosa demais
demais. E ameaçar a existência de todos ao seu redor e ela ser punida com morte por isso. O que isso significa? Pra mim, a única mensagem que vem disso hoje é a mensagem de que Pablo Vittar foi longe demais. Você voou muito perto do sol, Ícaro. Que chique. Você está na nota de 20 reais. Eu sei que não é essa a intenção, até porque essa história foi escrita no século passado. Mas eu acho que essa que é a armadilha, quando você escreve uma história de ficção e você fala que esse grupo de seres estranhos é igual a esse grupo de pessoas que existem. É igual quando a J.K. Rowling fala que os lobisomens da série Harry Potter são uma metáfora para pessoas soropositivas. O que você tá falando com isso, meu amor? Pra ser justo com essa história foi escrita numa época que o paralelo de X-Men com gays não era tão direto assim, igual eu falei antes. E isso aqui era uma forma de... Vamos tentar fazer uma coisa nova e doida? Mas é muito difícil desver. Eu não consigo desver. Aí a cabeça vai longe, devido ao signo. Eu não tenho mais a mesma conexão com X-Men que eu tinha antigamente. Eu sempre acabo escolhendo outra coisa. Peraí, que eu botei outro ovo. Esse aqui, ó, é Miss Marvel. Também é da Marvel, como o próprio nome já diz. Uma menina descendente de paquistaneses, ela é uma super-heroína, ela é muçulmana, eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas eu acho tão legal que existe uma heroína com esse perfil. Tem a vampira, que ela é uma mutante, ela é debochada e ela tem... As pessoas não podem tocar nela. Pode servir como uma metáfora sobre relações interpessoais, blá 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 blá. Mas esse tipo de pessoa não existe. Mas pessoas que sofrem preconceitos culturais, essas pessoas existem. Então você pode se identificar com alguém que é legal e que tem superpoderes e ao mesmo tempo você cria uma empatia com uma cultura que não é a sua. Então são duas coisas que você faz quando você lê uma história assim. X-Men hoje é tipo assim, pra mim, sei lá, toda vez que eu vejo alguma coisa de X-Men, eu lembro assim, nossa, isso aqui era muito legal no começo dos anos 2000. E era muito forte, era muito relevante. Pelo menos pra mim, foi meio que perdendo a relevância à medida que os tempos foram passando. E hoje pra mim é quase nada. Tipo os Black Eyed Peas. Você acha que eu falei alguma merda? Acho que não, né?